professor pesquisador do IME, um dos maiores pesquisadores do mundo em pesquisas operacionais, e vai falar sobre modelagem matemática computacional no apoio à decisão empresarial. Obrigado. Vamos lá. Vamos subir aqui? Subir. Tá. Bem, pessoal, boa tarde. Esse é mais um bate-papo aqui, né? Oi, aí, tudo bem? Boa tarde a todos. Hã? Bem, meus amigos, então uma satisfação enorme estar aqui com vocês, né? Meu nome é Marcos, esse é o professor Miguel, né? Meu amigo, trabalhamos juntos. E a proposta dessa apresentação, né? Quando eu fui convidado pelo Irving, pela Regina, né, eu fiquei pensando, o que eu posso levar, né, de interessante, um público tão qualificado, tão diferenciado, experiente. O que eu posso levar de diferente? E aí eu montei essa apresentação pensando, assim, num formato mais de bate-papo, né? A proposta não é apresentar, acho que eu vou até sentar aqui também. Não é apresentar um conteúdo técnico específico. Mas a ideia é justamente focar, como eu coloquei ali, né, alguns cases de sucesso, né, porque tá bom, né, quando a gente fala em tomada de decisão, data science, analytics, etc e tal, e aí nós aprendemos lá uma série de modelos, né, regressão logística, regressão linear, né, e uma crítica até construtiva, que eu vejo muitas vezes dos alunos, né, fala assim, poxa, professor, acaba que essa abordagem fica muito teórica, né, fica muito no campo ali das ideias, e eu queria ver aonde que eu posso aplicar isso na prática, né, em problemas reais. Quais problemas eu consigo resolver com essas e essas técnicas, né? Então, por isso que eu tive essa ideia de trazer alguns cases, né? Falei com o Miguel, a gente pensou lá dos vários que nós já trabalhamos, centenas, trazer alguns que fossem mais interessantes aqui para esse público, né? Então, eu foquei mais em problemas reais, problemas práticos, que podem ser resolvidos através, né, por meio de algumas técnicas. Então, eu foquei nos problemas, eu inverti a ordem, né? Normalmente na universidade, na academia, a gente aprende um método, né? E depois que você já, né, sofreu lá tentando aprender e tal, aí você tenta aplicar. Normalmente eu inverto essa ordem, eu procuro mostrar os problemas, o que eu consigo resolver com aquilo, o que já foi resolvido, e aí depois a gente parte para um processo mais de, né, abstração, mas você já entendeu para que aquilo, aonde que eu vou aplicar aquilo, para que eu estou aprendendo aquilo, né? E outra coisa que normalmente eu uso nas minhas aulas, no meu grupo de pesquisa e tal, é que, assim, os problemas das organizações, normalmente eles são relativamente simples e recorrentes, né? Das várias empresas em que nós já passamos, fazendo consultorias e tal, os problemas eles são, por exemplo, a gente trabalha muito com operadoras de saúde, né? A gente trabalha com a Prevent Senior lá em São Paulo, com a Arp Vida, com a Unimed, é sempre o mesmo problema, é problema de escala, de pessoal, né? Problema de alocação, tempo de espera na fila, waiting time, meu paciente está esperando muito tempo, né? 20 dias para ser atendido, 10 dias. Na Unimed é esse problema, na Prevent Senior é esse problema, né? Então, quer dizer, são problemas, o que eu estou falando, esse é o problema de fila, né, de waiting time. É um problema relativamente simples, já está na literatura há muito tempo, já tem técnicas consagradas para isso, né? A gente vai lá, faz uma simulação, né? Então, é um problema relativamente simples e, além de ser simples, é recorrente, né? Acontece, às vezes, o mesmo problema na mesma organização várias vezes, em vários setores. Só que aí tem um problema, não sei o que acontece com a gente na academia, e aí eu faço a meia-culpa, que às vezes o professor vai dar uma aula e dá o exemplo da NASA, né? Do foguete que a NASA fez, da usina nuclear de Chernobyl, sabe?
Aí fica uma coisa tão distante para quem está aprendendo. Eu disse, poxa, mas tá bom, o professor falou do exemplo lá da NASA, falou do exemplo da... O que isso tem a ver comigo? Eu nunca vou tratar um problema desse, né? Então, quando eu vou fazer uma abordagem com meus alunos lá do IME, né, ou da Federal Fluminense e tal, eu gosto de problemas simples. A fila do self-service, do bandejão, né? Aquela fila ali é fácil da gente resolver, quer ver? Vamos supor, tu tem aqui um intervalo entre chegada, Não precisava nem contratar ninguém, era só mudar o layout aqui para fila única e tal, que olha o tempo de espera, ia passar de 28 minutos para 3 minutos. Aí o cara, né? Aí o cara entende, porque é um problema simples, que ele vive aquilo no dia a dia. Então eu gosto sempre de trazer assim uma abordagem voltada para a aplicação e a partir de problemas simples, né? Então foi baseado nisso que a gente montou aqui esse bate-papo com vocês. Depois me avise aí que eu gosto de deixar, eu falo aqui até... eu fico aqui até meia-noite falando, né? Falar do que a gente gosta é... Bem, então a ideia é essa. E aí, onde é que entra a tomada de decisão aí, né? Eu sempre gosto de dar um exemplo, porque assim, o conteúdo técnico, o conteúdo acadêmico, a gente tem nos livros, né? Tem, né? Ler artigo, ler livro. Eu acho que a grande diferença é essa troca, a gente poder se conhecer, cada um poder conhecer um pouco da história de um do outro, né? Eu acho que é isso que faz a gente ser capaz de estabelecer laços com as pessoas. E aí, eu sempre falo, né, que tomar decisão, quando a gente fala em tomada de decisão, eu bato recorrentemente nessa tecla. Falar em tomada de decisão não é falar de dados, não é falar de algoritmos, não é falar de matemática, não é falar... Falar de tomar decisão é falar sobre as pessoas, né? Porque quando a gente decide, a gente toma uma decisão, essa decisão, de alguma maneira, ela vai afetar a nossa vida e a vida de outras pessoas, né? Então, para mim, eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Quando eu vou lá na Prevent, em São Paulo, quando eu vou na Petrobras, né? Acabamos de fechar um contrato agora com a Petrobras. Eu não estou lidando com o equipamento da Petrobras, eu estou lidando com as pessoas, né? Se melhores decisões, se eu utilizar esses dados, esses modelos matemáticos, se eu utilizar a computação e tomar boas decisões, a partir desses dados, desses modelos e tal, eu vou melhorar a vida das pessoas, né? E são essas pessoas que executam, que realizam aqueles processos, né? Vão produzir mais felizes, mais saudáveis, mais... E aí eu vou ganhar mais dinheiro, meus indicadores vão melhorar. Então, a lógica é essa, né? Na minha cabeça, essa é a lógica, é muito claro, né? Não dá para você escravizar uma pessoa, colocar ela para trabalhar sem material, sem recurso, e querer aumentar a produtividade, querer melhorar Isso não faz sentido. Que, aliás, muita instituição cai, né? Muita organização cai nessa armadilha, né? Quer economizar no cafezinho... Quer economizar no, né? Aí corta o cafezinho, corta o intervalo, corta o... Aí tem um ganho ali, né? Tem um ganho relativamente imediato. Melhorou a performance, né? Mas no longo prazo a empresa não consegue sobreviver porque, né? Então, o que eu estou falando, né? Quando falar de decisão é falar sobre pessoas. Tudo começa com uma boa decisão, né? Tudo com um ciclo virtuoso se forma quando a gente toma boas decisões. E isso tem a ver com todo mundo, né? Eu gosto sempre de contar a história desse cara aí, né? Isso há quase 10 anos, ele foi meu aluno de engenharia. Eu nem o conhecia. Olha só, hein? Como é que a vida é. Eu tinha um colega que até faleceu de Covid, um colega que eu amava muito, eu amo até hoje, não acredito que ninguém morre, mas ele virou para mim assim e falou: olha, eu tenho um aluno sensacional, você precisa conhecer ele, inteligente, dedicado, eu vou lhe convidar para a banca do TCC dele, e eu quero que você assista. Eu falei, tá bom, vou lá então, está me chamando, eu vou lá.
E aí contou para ele, né? Ó, vou chamar um cara e tal para vir assistir. Do IME. Aí eu cheguei lá, fiquei assistindo, aí Miguel apresentou. Aí eu olhei, gostei do trabalho, né? Falei, ó, aí pensei na minha cabeça, né? Falei, não, realmente o garoto é talentoso, tem futuro, né? Dá para trabalhar, né? Dá pra gente... E aí quando acabou, dei os parabéns, fizemos a avaliação, virei para ele e falei assim, Miguel, olha só, quero que tu pegue esse seu material aí. Se você tiver interesse, não se sinta forçado, não se sinta... Se você tiver interesse, né? Eu acho que esse seu trabalho pode ser publicado. Tem potencial de se transformar num artigo e a gente... Essa sua pesquisa não fica só restrita aqui no... Né? A gente pode comunicar ela para o Brasil inteiro, né? Você monta um rascunho, um draft, vou te dar aí 30 dias, será uma sexta-feira, né? Vou te dar aí 30 dias e você pensa, se você tiver alguma dúvida, você me liga, a gente conversa, vai conversar, né? Até chegar num... Falei na sexta-feira. Quando chegou na segunda, ele me mandou um e-mail com o artigo já pronto. Aí eu olhei, né? Falei, não tinha errado no meu palpite, né? E aí começou. Nossa história profissional e de amizade começou, né? E aí o artigo foi publicado, nos encontramos... Foi em Maceió, né? Foi. Nos encontramos em Maceió, ele foi lá apresentar no Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Depois eu o convidei para fazer o mestrado lá comigo, no IME, né? Ali na URCA. Aí terminou o mestrado, emendou o doutorado, né? No meio do doutorado foi terminar o doutorado na Europa, né? E aí, enfim, e aí abrimos a empresa, né, que é a Ortec. Então você veja só, né? Tudo começou com uma decisão, né? Uma boa decisão. O que aparentemente poderia ser uma bobagem. Todo mundo acha o TCC uma bobagem, né? Vou fazer aqui um diagrama de Chicago, um gráfico de Pareto, só para cumprir tabela, para, né? Ganhar meu diploma e ir embora. Ele podia ter cumprido só a tabela, né? Só que aí eu ia olhar e ele ia cair na cova rasa que todos os outros caem, né? Mas ele tomou uma decisão para a vida dele, né? Eu não vou fazer um negócio bem feito e vou apresentar para o professor, porque eu não sei quando que a oportunidade vai vir. Então, quer dizer, tudo na nossa vida é uma questão de decisão, tá? Bem, então vamos lá. Então eu começo justamente problematizando isso, né? Porque às vezes as pessoas pensam, quando a gente fala em tomada de decisão, ali se vocês escanearem ali aquele QR Code, vai lá para o meu LinkedIn, tá? Se alguém depois quiser tirar alguma dúvida, conversar, enfim. E aí, essa é a primeira barreira que eu sempre... eu gosto de bater nessa tecla, é que quando eu falo em decisão, o assunto tomada de decisão, o profissional não precisa ser engenheiro, matemático, estatístico, né? Nada disso. Porque todo mundo precisa tomar decisão todo dia. Decisão né? A gente toma decisão desde quando a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Que roupa a gente vai vestir, se a gente vai de metrô para o trabalho, ou vai de carro, ou vai de bicicleta do Itaú, ou vai... São várias decisões, né? Então, todo profissional precisa decidir o tempo todo. Por isso que a gente aplica, né? Aplica esses modelos na Petrobras, na Prevent Senior, né? Quer dizer, empresa de energia, né? Na área de defesa, a gente está sempre lá em Brasília, no Ministério da Defesa, porque todo mundo precisa decidir. Não tem... Então, essa é a primeira barreira que a gente precisa vencer, né? Utilizar esses métodos, essas ferramentas para tomar decisões em problemas reais, né? E em qualquer área profissional. Eu tenho orientando de doutorado, fazendo doutorado em pesquisa operacional e modelagem matemática, que é advogado. Eu tenho um aluno que é médico, é até um médico da Prevent, né? Está formulando lá uma nova escala de atendimento, de triagem para pacientes, né? Então, quer dizer, pode ser um profissional de qualquer área, né? Eu passei, Miguel. Esse aí é o Miguel. Fala aí um pouquinho, Miguel, da tua... Então, primeiramente, boa tarde a todos. Então,
Sou Miguel Leles, como o professor Marcos levantou, né? Já tem desde 2018 que estou com ele. Então, eu fiz minha graduação na área de engenharia de produção, né? Por formação. Depois fui fazer meu mestrado e meu doutorado. Sendo que parte do doutorado eu fiz lá na Universidade do Porto, né? E hoje eu atuo tanto com parte na área de pesquisa, na área de pesquisa operacional dentro da Marinha, e também aí na parte junto com a Ortec, né? Mais na parte de consultoria, que foi até uma forma que a gente encontrou de como que a gente sai, não vou dizer sair, mas pega aquele conhecimento que está um pouco ali fixado na academia e leva isso para o mercado. Como é que a gente consegue colocar esses dois mundos para conversar? E isso é uma característica que a gente vê muito. Às vezes você tem muita na academia desenvolvendo teorias, excelentes modelos, e ficam lá. E você tem do outro lado as empresas precisando de ajuda, com problemas reais, empresas públicas, setores públicos, e não tem acesso a esses modelos. Então, até esse daí foi um dos meios, né, legais, vamos assim dizer, que a gente encontrou de como que a gente consegue colocar esses dois mundos para conversar, né? Então, aí, eu sempre brinco que eu acabo trabalhando nos dois mundos, né? Tanto na parte acadêmica, parte de publicação, pesquisa, como professor, e também na parte, né, organizacional, né, iniciativa privada, com consultorias e tudo mais, né? Então, isso aí é um pouquinho do que eu já venho fazendo aí. E aí, isso aqui é interessante, que é assim, como se surgiu a Ortec, né, a nossa consultoria. E a gente se consolidou como um grupo de pesquisa, né? Então, principalmente a gente ganhou, vamos dizer assim, época da pandemia ali, né? Começou a ter o pessoal todo mundo em casa, então a gente começou a se encontrar assim por videoconferência, né? Fazia cada semana apresentava um modelo novo, a gente discutia e tal. E a gente começou ali, né? Já tinha, inclusive aí por persistência, né, do próprio professor Marcos, já participava das conferências e tal, mas começou esse boom. E a gente começou a participar de mais conferências e produção de pesquisa e tudo mais, se consolidar mesmo como grupo de pesquisa. Então, a gente chegou aí já num número de mais de 900 pesquisas, né, como grupo. O grupo, obviamente, não são só nós dois, né, tem N outros. Eu fui um dos alunos ali, né, que entrou aí, foi capitaneado pelo professor Marcos. Então, isso aí já são as conferências que a gente participa, parcerias, né, em mais de 20 países. E a gente se consolidando como grupo de pesquisa, hoje aí a gente, na área especificamente da defesa, né, que é uma das áreas que a gente atuou, a gente acabou sendo até destaque ali ao lado dos Estados Unidos, China, ali, Espanha, como um dos principais grupos de pesquisas, né, com trabalhos publicados, utilizando toda a parte de modelagem matemática, análise de dados, IA e tudo mais, para estudos de defesa. Então, hoje aí a gente é uma das referências em nível internacional. Se vocês conhecem, né, a base Scopus é uma das principais bases científicas do mundo. Há algumas bases, né? Web of Science, Scopus, né? Então, uma das principais bases do mundo. Então, se você colocar lá tomada de decisão e tal, aparece o nosso grupo lá como um dos maiores do planeta, né? E ali ao lado de Estados Unidos, China, na área de tomada de decisão. E aí é o que o Miguel falou, né? Fruto dessa expertise, né, de desenvolver novas abordagens, novos modelos. Assim, Deus é maravilhoso, né, independente da religião de cada um, né, Deus é muito sutil nas suas obras, né. É porque em nenhum momento eu nunca pensei em abrir empresa, nem, né. Eu sempre atuei a minha vida toda com eles na academia, sempre gostei de matemática, de computação, e sempre com essa ideia de utilizar, de alguma forma, o nosso conhecimento para ajudar as pessoas, né? Para melhorar a vida das pessoas. Só que chegou um momento que isso tomou uma dimensão tão grande que, naturalmente, as demandas começaram a aparecer, né? Professor, eu estou com um problema lá, será que dá para a gente resolver e tal? Eu olhei, dá para resolver de maneira relativamente simples, e não sabia muito bem como viabilizar essa, né? Essa solução, E aí conversei com o Miguel, falei, Miguel, eu acho que dado o volume de demanda que nós estamos tendo, né, está na hora de nós tirarmos esse modelo que está aqui aprisionado, né, esses métodos que estão aprisionados aqui com a gente, seja na USP, no IME, né,
esses métodos que nós estamos trabalhando e levar isso para o mercado, porque tem um monte de gente precisando. Todo dia eu recebo mensagem de gente precisando desses modelos, de tomar melhores decisões. E aí que, né, já tem algum tempo, decidimos levar isso para o mercado e já temos aí vários... primeiro, na verdade, começou com esse livro aí, né? Porque esses métodos que nós temos trabalhado, desenvolvido, etc. e tal, acaba que todos eles nós publicamos na forma de artigo científico, né? E aí há centenas de artigos publicados em vários países. Só que o artigo, ele tem uma liturgia própria, né? Ele tem um passo a passo científico, uma liturgia científica, que o torna relativamente assim, de difícil entendimento para quem não é da área acadêmica. Então já havia essa demanda, né? Professor, você precisa fazer um livro que explique de maneira mais didática, sem aquela linguagem tão fechada do artigo e tal, né? Aí eu chamei o Miguel e falei, Miguel, olha só, o pessoal está sempre falando que precisa de um livro mais fácil de entender, papapá, vamos fazer? Vamos embora. Eu tenho assim umas ideias malucas e o Miguel, ele embarca, geralmente, né? sábado à noite, né? Aí eu mando assim uma mensagem para ele, 1h, tive uma ideia, ele, vamos embora. Né? E aí fizemos esse livro justamente para trazer um viés, uma abordagem mais prática desses métodos, né? Tanto é que cada capítulo nós dividimos em 3 sessões, né? Então nós apresentamos o método, o modelo matemático, depois um exemplo numérico passo a passo e depois uma ferramenta computacional que nós desenvolvemos lá no Instituto Militar de Engenharia, que operacionaliza o método. Você não precisa necessariamente dominar todas aquelas equações, eu sempre falo isso, né? Você vai andar de carro, você precisa saber o que é um ciclo termodinâmico para andar de carro, né? O que é uma curva adiabática, um ciclo de Carnot. Você não precisa, você passa a chave e tem um problema, me deslocar. Você passa a chave e sai andando, né? Só que o carro tem centenas de tecnologias ali agregadas, que você não precisa saber a fórmula de todas elas, né? Então eu falei, então a gente precisa pegar esses métodos e dar uma aplicação prática para eles, para as organizações. Tá bom, a pessoa sabe que o método existe, qual o problema que ele resolve, mas eu não preciso saber o que são subespaços vetoriais para resolver meu problema de gestão, para selecionar um estagiário. Eu não tenho que estudar subespaços vetoriais para fazer isso. Basta eu colocar lá os dados de cada estagiário, que a equação vai me dizer, ó, a melhor solução é essa para o problema, né? E aí foi assim que nasceu esse livro. Eu até trouxe 2 exemplares para a gente sortear no final, tá? E aí, nesse QR Code aí, vocês conseguem também ser direcionados lá para o site, para aquisição. E aí saiu esse livro. E todos os softwares que a gente trabalha são gratuitos, tá? Então, todos de livre acesso, pode acessar, ser feliz. Geralmente tem tutorial na maioria deles, então dá para utilizar. Os que não tem tutorial, a gente coloca os vídeos do canal YouTube, da Casa da Pesquisa Operacional no YouTube. Todos os softwares são gratuitos. E tem também aplicações, né, mostrando como que eu modelo o problema, uso no software, como eu interpreto os resultados e tudo mais. E aí, pegando um gancho, né, a nossa empresa, né, Operational Research Technology, que é a Ortec, a gente baseia ela em 3 pilares. Primeiro, dados, né? Modelagem matemática e tecnologia. Dados porque sem isso aqui, possível, não adianta, isso a gente vê muito nas organizações. Eu quero montar um modelo de IA para prever, para fazer acontecer. Tá, mas e o dado? Será que eu tenho? Para eu vir para cá, eu tenho que primeiro ir para o dado. E a tecnologia, obviamente, parte computacional, né? Hoje, eu preciso dela para operacionalizar tudo que eu preciso. Então, são os 3 pilares aí que a gente trabalha, né, na nossa consultoria. Então, a gente sempre entra analisando os dados, depois parte para o tipo de modelo que pode assessorar, né, como... Todo mundo aqui já ouviu falar de pesquisa operacional? Já? Então, a gente já sabe que é a área de ciência de tomada de decisão, né? E aí lá, trabalhei em tipos de modelos, cada um para cada tipo de caso, e sempre já é comum, todo projeto tem como um produto final já uma tecnologia que vai assessorar, de fácil entendimento. A gente passa também pela parte de treinamento em company, até para
A ideia não é entregar um projeto, ó, beleza, tapinha nas costas, tchau. E a ideia é que a pessoa aprenda e consiga reproduzir e escalar aquilo lá internamente, né? Até para não se tornar nosso refém, né? Então, isso aí já é uma boa prática que a gente vem buscando. Só pegar um gancho aqui, volta ali. Essa parte de modelagem matemática, eu gosto sempre de fazer pontuar uma questão aí que a gente sempre conversa. Toda empresa que a gente vai, ontem mesmo a gente estava conversando com a equipe lá da Petrobras, que tão importante quanto coletar os dados e aplicar um determinado modelo e chegar a uma determinada proposta de solução, eu penso como, né, professor e chefe da equipe, que nós precisamos trabalhar com uma abordagem estritamente científica, né? Eu não posso trabalhar com um modelo da minha cabeça, com uma equação da minha cabeça. Eu tenho que saber específica. Eu que me proponho a estudar o problema, né? Então, essa é uma preocupação que nós sempre temos. Toda vez que, né, a Petrobras passou lá o problema para a gente vai estruturar o problema, entender, coletar os dados. E quando eu vou levar o problema, né, o relatório, a proposta de solução para o tomador de decisão, eu começo exatamente falando isso. Olha, nós vamos aplicar esse método aqui. A minha intenção não é dar uma aula do método para ele, mas é mostrar que aquele método é um método que existe, é um método científico, que foi publicado numa revista em 1981, que já é utilizado no Brasil e no mundo, e que, devido às condições de contorno do problema daquela organização, tudo indica que a aplicação daquele método matemático vai funcionar lá, né? Então, eu gosto sempre de deixar isso muito claro, né? Quando é que o método surgiu, quem que criou, papapá, e qual é o motivo que eu acho que aquele método vai funcionar para resolver aquele problema. Então, quer dizer, é uma abordagem estritamente científica. Por quê? Porque quando eu utilizo uma abordagem científica, ela confere muito mais lisura e transparência ao processo decisório. Essa é a questão. Ainda mais na sociedade de hoje, né? Eu preciso saber justificar, eu tenho um equipamento de 1 milhão e um de 3 milhões. E aí eu vou e decido pelo de 3 milhões ao invés de 1 milhão. Por quê? Tem que ter um motivo, né? O que me indicou que vale mais a pena eu pagar o triplo do preço num equipamento que vai resolver o mesmo problema, né? Então, se você não tiver um método científico te dando suporte a essa tomada de decisão, isso pode te gerar problemas, né? Você pode ser questionado, né? Mas por quê, né? Por que você quer comprar um equipamento 3 vezes mais caro? E aí, se você tem... Não, vou te explicar. Eu levei em consideração o quanto que o equipamento entrega, papapá, a qualidade do fornecedor, o prazo, etc, etc, etc. Utilizei essa equação aqui, e se você pegar a mesma equação com os mesmos dados que eu peguei, você vai chegar ao mesmo resultado, né? Então, quer dizer, você deu transparência e lisura àquela tomada de decisão. Não é a sua opinião, não é porque o fornecedor é seu amiguinho, não é porque você usou um método estritamente científico. Então, sempre tem essa preocupação, né? Porque ainda mais os órgãos reguladores, né, quando a gente fala em Tribunal de Contas da União, principalmente as organizações públicas, né, economia mista e tal, quando a gente fala na Marinha, a gente trabalha muito com o Ministério da Defesa, e a gente, né, tem contrato da Marinha de 1,6 bilhões de dólares. Contrato de 1,6 bilhões, né, muito dinheiro, né? Então, tem o processo decisório lá na Petrobras, agora com energias... outros, né, sustentáveis, esse hidrogênio verde e tal. Então, tudo mexe com muito dinheiro. Então, a gente precisa ter um método estritamente científico, justamente para garantir a transparência e a lisura do processo decisório, né? Senão, pode dar problema. Mas aí, né, entra, vamos dizer assim, o início de todo o processo, todo o projeto, toda a reunião, né, os dados, né?
E aí os dados desempenham, né, um papel fundamental em praticamente todos os aspectos da sociedade contemporânea. Então, todo mundo fala o tempo todo de Big Data, os modelos de Machine Learning e tal. Mas aí entra sempre aquela pergunta, né? Mas e aí? O que é um dado? Quem consegue me responder? O que a gente pode entender como um dado? Toda hora a gente fala, né? Bom, preciso de dados. Preciso dos meus dados para alimentar os modelos. Tá, mas e aí? Como a gente pode definir um dado? Alguém se arrisca aí? Quase isso. Claro que é uma interpretação, né? Um dado, a gente pode entender como um fato, um registro. Meu nome, Miguel. Meu nome, Miguel Leles. Opa, o Leles junto com o Miguel. Porque vim lá da Itália, minha família, lá no período de guerra, tal. É uma informação. Então, quando você alimenta os bancos de dados, os registros estão lá. Quando eu junto, vira uma informação. Conhecimento já é onde a gente começa, de fato, aqui a falar de modelagem matemática, os modelos de machine learning, principalmente a parte exploratória, identificar padrões não identificados, identificar as associações, as correlações, variáveis de maior importância. E aí a gente começa a construir conhecimento, gera sabedoria. Então a gente tem essa escadinha que ela sempre começa no dado. Então isso aqui é muito interessante. E aí, assim, é uma visão minha, às vezes, quando eu olho o mercado. Às vezes eu vejo muita preocupação em cada empresa hoje quer ter sua IA. Cada empresa quer ter o seu modelo. Mas e o dado tem? Não, mas é eu que tenho que ter o dado? Se você quer prever algo dentro da sua empresa, tem que sair dali de dentro. Não adianta você querer ver com a do coleguinha, porque lá é outro problema. E às vezes, mesmo que seja a mesma problemática, mudou a região, já muda o modelo. Trocou de empresa, já muda, é outra hierarquia, outras preferências. Então eu tenho que sempre olhar muito bem para aquilo ali, para eu almejar esse outro lado aqui, né? E às vezes eu vejo que está todo mundo querendo muito pular, né? Quer pular os degraus da escada, quer ir lá para o terceiro nível e esquece um pouquinho dessa parte. Então meio que a gente atua mais nessa parte aí da parte de conhecimento, que é como que a gente utiliza a matemática, a parte estatística e obviamente aí os modelos que levam para IA para a gente entrar. E aí, né, isso aqui é algum dos estudos, né, que é como é o título da nossa palestra, a gente trazer algum dos pequenos estudos que a gente já trabalhou. Então, isso aqui é bem interessante, que foi um estudo voltado para a área bancária, né, trabalhando ali com identificação de fraudes, né. E esse estudo era bem interessante, que se você olhasse o dado bruto, né, a estatística básica tinha lá X observações, né, e apenas 8.213 das observações, que era 0,13% da minha base, eram ditas como atividades que foram identificadas como fraudes dentro do processo bancário, né? 0,13% não é muito relevante. Mas aí, quando eu olhava, a minha base, se eu pegasse o montante lá de valores, a gente estava falando de $1 trilhão. Quando eu olhava o montante que foi fraudado, e não só o número de fraudes, eu já ia para 1% do meu valor monetário. 12 bi. Então, olhar o dado é o caminho da conversa, né? E aí, às vezes, não, mas calma aí, eu tenho que fazer o modelo para prever a fraude. Isso é importante, mas dá uma explorada primeiro, né? Isso é uma tecla que a gente sempre bate. Então, todo o processo que a gente começa lá no Ortec, primeira fase, estruturação do problema e análise exploratória. E é bem curioso que algumas experiências recentes, muitas respostas que às vezes os próprios clientes almejavam ter com o modelo de predição já é feito na primeira fase, né? Já tem a sua observação. E é claro que aí foi publicado, né? Esse trabalho, inclusive, é o que eu falei. Como nós lançamos mão de uma metodologia estritamente científica, e aí, com a autorização da empresa, a gente foi e publicou. O trabalho foi publicado numa revista internacional, né? O passo a passo, como é que foi feito esse estudo exploratório e quais técnicas nós utilizamos e como, né? Mostrando esses resultados. Que é uma prática que a gente busca, né? Dado a possibilidade, sempre está publicando e validando, né? Porque, assim, a questão de você publicar, qual que é, vou dizer assim, uma vantagem?
você tem uma visão, que passa por um conjunto de avaliadores externos, né, obviamente de outras instituições e tal, e você tem um olhar de fora sobre o que você está propondo. E às vezes, quando a gente fica muito agarrado naquele nosso modelo, às vezes a gente não tem a percepção, a gente fica meio que, entre aspas, tá, eu não gosto muito dessa palavra. Enviesado. Fica enviesado, né, naquele modelo, tal, nos tipos de resultado. E quando você leva isso daí para uma banca, entre aspas, externa, você consegue ter essa observação. Isso aqui já foi um estudo, é até lá do CASNAV, né, lá o departamento lá onde eu presto lá assessoria com a Marinha, que é o Centro de Análise de Sistemas Navais da Marinha, que isso aqui foi um estudo voltado, participaram de um prêmio, né? E lá em 2021 ou 22, foi 21, certo? Começou e 22 o projeto continuou. Que era, qual era uma das grandes problemáticas? Você tem N tipos de projetos, né? Isso aí da defesa, mas todo ambiente você tem N tipos de projetos. Obviamente, cada projeto com seu nível de prioridade, nível de relevância. Só que qual que é o mais comum? Qual que é o nosso recurso mais escasso? Dinheiro. Se eu pegar os projetos, dava 10 bi. Pô, mas eu só tenho 6. E aí, isso aqui foi um modelo que a gente propôs, que ele fazia a gente construía, vamos dizer assim, entre aspas, uma importância, obviamente numérica, para cada tipo de projeto. E depois a gente colocava num modelo de otimização, que a gente buscava o quê? Qual é a melhor combinação que eu posso ter, trazendo o meu retorno estratégico, aí não era nem retorno financeiro, que a gente estava falando da questão de defesa, o financeiro ia gastar, mas considerando que o meu teto de gasto é o 6 bi. Né? Obviamente o melhor dos mundos era ter o dinheiro para os 10 bi, mas não tinha, então a gente fecha nos 6, tá? Mas qual que é o melhor que eu consigo? E aí isso aí foi um dos modelos que a gente propôs, e aí teve um concurso na época, e a gente foi um dos ganhadores aí, e obviamente está publicado, o estudo foi publicado, né? Obviamente com exemplos fictícios, né? Mas foi validado internamente e está em prática até hoje aí, junto ao Ministério da Defesa. Isso aqui já foi um estudo que a gente fez, aplicou na época do Covid, né? Então, foi um período assim que foi um período conturbado, mas em pesquisa evoluiu muito, né? Muitos estudos associados, né? E apesar da gente não ser da área médica, a gente teve muitos estudos publicados nessa parte. Isso daqui era uma problemática seguinte: eu tenho que instalar os meus hospitais de campanha, né? Hospitais de campanha são aquelas barracas, as barracas, tal. Eu tenho dinheiro para 7, para instalar 7 estruturas. Se eu considerar número de infectados por região, variação, tal, N outras variáveis, quais são os melhores 7 pontos do Rio para instalar? Então, isso aí foi um dos outros modelos que a gente aplicou, olhando, na época, a questão do Covid. Só que esse mesmo modelo, eu posso aplicar para definir onde são os melhores locais para instalar 10 novas unidades do McDonald's do Rio de Janeiro. Onde que eu posso instalar os meus novos CDs de centro de distribuição, seja Mercado por Mercado Livre Livre e tal. Fazer um centro de distribuição. Quais são os melhores pontos, talvez, para quem faz as entregas do iFood ficar localizado? Então, a mesma metodologia, obviamente que essa metodologia não foi específica do Covid, ali foi um dos casos, a gente consegue trabalhar em outras aplicações. E ali no dia foi interessante que a gente chegou no número 7, né, de número favorável. E até uma questão interessante, porque assim, obviamente quanto mais melhor, mas os números, né, demonstram isso, que às vezes, vamos supor, você sai de 6 unidades para 7, você tem um ganho interessante. Talvez de 7 para 8 mínimo. Que aqui, qual que era a problemática central? O que eu tinha que evitar na época do Covid? A disseminação. Aglomeração. Então, quanto menos aglomerado, melhor. Então, quanto menos deslocamento que a pessoa tivesse, quanto menor for o trajeto, melhor. Então, as regiões que eu tinha um volume muito alto de demanda, querendo ou não, ela puxava o resultado para si, para essa questão. E, obviamente, ela fazia sentido. Mas às vezes você teria pessoas que teriam que se deslocar mais. Sim, não tem como, às vezes, você agradar em 100% todo mundo. Mas, às vezes, é melhor você ter 10 pessoas se deslocando um pouquinho mais do que você ter 1000 pessoas se deslocando uma quantidade suficiente, né, para disseminar o contágio e tudo mais. Então, foi um
E ali, ó, mais uma vez, como eu disse, né? Esse trabalho foi publicado numa revista internacional e a gente sempre tem a preocupação, tá lá, ó, baseado no modelo da P mediana. Então não é uma maluquice da cabeça do Marcos, do Miguel, né? Eu começo explicando o que é o modelo da P mediana, quem criou, quando que ele foi publicado, e por que esse problema específico no âmbito, né, ali do Covid e tal. Havia o fit ali, né? Havia, né, a aderência daquele modelo com essa problemática, né? Então, sempre com essa preocupação de resolver um problema real da sociedade a partir de um método científico, a partir de um modelo já consagrado no Brasil e no mundo, né? Quer dizer, não é um chute, né? Não é né? Multiplica por 2, soma por 3, tira a raiz quadrada, é isso aqui, vai funcionar. Fiz no Excel e vai... Não é assim, né? Aqui já foi um estudo voltado para análise de performance dos aeroportos brasileiros, né? Quem sou eu na fila do pão? Como é que está aí o meu aeroporto que eu gerencio? Muito utilizado aí para benchmark e tal. E a gente trabalhou, né, com alguns modelos ali de modelagem multinível, principalmente para identificar quais que eram as principais variáveis que afetavam os desempenhos, né? E aí chegamos ali no número de posições de aeronaves, número de companhias aéreas assessoradas a cada aeroporto, experiência do aeroporto, taxas de juros que influenciavam, né? E isso aqui bate muito na tecla de quando a gente vai falar muito de indicadores ou até nas variáveis que a gente utiliza nos nossos modelos, né? Às vezes a gente tem a preocupação, né? Claro, isso é uma experiência minha, cada um tem sua visão. E não, quanto mais variáveis eu utilizar, melhor. Ah, não, eu preciso de ter um banco de dados com 150 variáveis. Depende. Quando a gente faz lá a nossa PCA, que a gente identifica as principais variáveis, às vezes você tem 150, só que se você utilizar 7, já vai te dar uma resposta, talvez não ao nível, mas ali bem próxima, né? Que no dia a dia, se a gente colocar em prática, facilita. Isso facilita o quê? Eu sempre falo, eu tenho uma visão. O pouco pode ser ruim, o muito também pode, né? Quem nunca viu aquele dashboard com 150 gráficos, todas as variáveis, você não consegue ter uma decisão, você não consegue saber para onde você olha. Quando tudo vira prioridade, não tem mais prioridade, né? Então isso aqui foi um ponto muito importante, tá? Para quais indicadores a gente tem que olhar. E obviamente, isso aqui é uma coisa que, para aquele momento, dentro daquele conjunto de dados, foram esses aqui. Passou o momento, varia, né? Por isso que a gente vai sempre fazendo as nossas atualizações aí dos nossos modelos, né? Mas aí, a gente falou de dados, né? Falou um pouquinho do background aí nosso, de onde saiu a Ortec e tal. Mas por que a gente utiliza modelagem matemática? Para que a gente tem IA? Para que eu quero uma IA? Para que eu quero desenvolver um modelo de predição? Por quê? Por que isso surge aí no coração das pessoas? Não, eu vou falar lá com o professor Marcos, porque eu tenho que resolver, eu tenho que prever minha demanda. Para que eu preciso de modelagem matemática aí? Falando aí mais no caráter empresarial, né? Por que eu quero investir em A? O que isso vai me retornar? Quê? Pode ser. Otimizar os processos? Eu diria que é decisão. Um direcionamento. Você precisa tomar uma decisão. Isso é até uma curiosidade, tá? Às vezes a pessoa vem assim, não, eu quero uma IA. Uma IA para resolver qual o problema? Né? Tenho certeza que todo mundo aqui já passou naquelas reuniões. Não, eu quero uma IA. Tá, mas para quê? Não, eu quero ter uma IA. Não, beleza, mas qual é o objetivo? Eu quero prever o quê? Ou eu quero analisar que tipo de dados? Qual é o meu objetivo? E aí a gente cai nessa parte da tomada de decisão. A gente volta para o início que eu falei, né? O foco deve ser um problema e não o método que eu vou usar, né? A história começa a partir do problema que eu preciso resolver. Eu até comento com meus alunos lá da computação do IME, né? Eles às vezes têm umas ideias assim meio mirabolantes, né? Professor, fiz uma heurística aqui fantástica, eu achei um cara lá da Índia que desenvolveu essa heurística. Eu falei, tá, legal. Muito bacana essa heurística aí. Resolveu um problema que uma média aritmética no Excel resolveria, pô, né? Então, às vezes o cara, né, usei Python, usei R, essa heurística, não sei, às vezes uma média aritmética. Se você entender a natureza do problema, né? Quer dizer, a minha preocupação não está se usou uma heurística, se usou IA, se usou... A minha preocupação está em resolver o problema das pessoas, né? Que está ali sofrendo, que está na fila esperando. Por exemplo, um caso, o Miguel vai mostrar, lá da Prevent que nós resolvemos, né?
paciente lá, a Prevent Senior atende majoritariamente idosos, né? Eles entravam lá no setor de fonoaudiologia e tal, levavam 20 dias para ser atendidos. E aí, com o modelo que nós aplicamos lá, né, de simulação e otimização e tal, o tempo de espera caiu de 20 dias para 2 dias, né? E o custo operacional caiu de quase 1.200.000, de 2 milhões para 1.100.000, né? Não. Eu vou mostrar aqui depois. De 2 milhões para 900.000, se eu não me engano. Está lá no final. Mas o que me interessa não é o saving. O que me interessa é que havia um idoso sentindo dor por 20 dias para ser atendido e que, no final das contas, ele passou a aguardar só 2 dias, né? E, na verdade, a ideia é que seja melhor ainda, né? Já que está doendo, ele tem que ser atendido na hora, né? Mas já melhorou bastante, de 20 dias para 2 dias, né? Então, tudo começa no problema. Interessa se eu usei IA, se eu usei o Excel, se eu usei Python, se eu usei... Não interessa, né? O que interessa é que aquele problema foi resolvido e a qualidade de vida de uma pessoa melhorou. Essa que é a ideia, é muito simples. Solução baseada nos problemas e não nos modelos. O modelo é uma ferramenta, né, para resolver um problema de alguém, para melhorar a vida de alguém. Eu acho que é por aí que a gente precisa seguir. Esse aí é um caso interessante, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo também, e eu coloco, né, o quanto custa uma decisão equivocada. Historicamente, nós temos várias decisões equivocadas, né? Tem o caso da Kodak, né, que o engenheiro levou lá e não, né? A máquina digital e a Kodak, isso é bobagem, isso é uma engenhoca, não vai dar em nada, né? A Blockbuster também, né? Tem vários casos, mas esse caso eu acho bem emblemático, né? Porque você veja só, um caso que veio da guerra, que embora talvez a maioria não saiba, né? Muitos desses métodos nasceram a partir da Segunda Guerra Mundial. Os matemáticos, os físicos da época se reuniram para resolver problemas específicos da Segunda Guerra, problemas de logística, de planejamento de operações, né? Essa área de tomada de decisão usando dados nasceu prioritariamente os métodos a partir da Segunda Guerra. Aí tem o Alan Turing, né? Tem até o filme, o Jogo da Imitação, mostra, né, a Segunda Guerra Mundial. É aquela galera ali, né? O von Neumann, Alan Turing, Patrick Blackett, tudo matemático, físico, né, estudando esses problemas da guerra. E aí você veja só, né, esse é um exemplo triste nosso, histórico, mas a partir de uma decisão ruim. Eu comecei dando um exemplo de uma decisão boa, que foi a do Miguel, né? Ele tomou a decisão para a vida dele e isso mudou a vida dele, né? Uma decisão aparentemente simples, mas que mudou a vida dele. Você veja, o Japão, os Estados Unidos não fazia parte da Segunda Guerra Mundial, né? Tanto é que em 1941, o Churchill pegou um navio, atravessou o Atlântico e foi lá pedir ajuda para o Roosevelt, presidente dos Estados Unidos. E o Roosevelt falou, olha, essa guerra não é minha, eu não vou entrar na Segunda Guerra Mundial. Isso é seu problema lá da Inglaterra com Hitler. Não tem motivo de eu entrar nessa guerra, né? Só que aí qual foi o grande ponto de inflexão? O Japão cometeu, tem até o filme também, né, Pearl Harbor, né? Fez o ataque aéreo, né, na base naval de Pearl Harbor. Isso empurrou os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos não queria entrar, mas ele teve a sua soberania, né, atacada, né? Então o próprio povo americano exigiu uma resposta do presidente. E aí ele entrou, e qual foi o desdobramento para o Japão? Acabou, né? Houve lá o lançamento das 2 bombas nucleares. Quer dizer, era uma guerra que, se você olhar a linha da história, né? Se você olhar lá a Itália, o Japão e a Alemanha, era uma guerra que, se não é que era fácil, mas que já estava relativamente favorável para o Hitler, para o nazismo. Ele estava dominando tudo, né? Então, assim, uma guerra mais ou menos ganha, né? Mais ou menos equilibrada e tal. A decisão equivocada do Japão em atacar os Estados Unidos é que foi uma decisão catastrófica para ele. Graças a Deus, para a gente foi boa, né? Porque aí a Alemanha perdeu a guerra, etc. e tal, né? Mas você veja que o desdobramento, numa decisão equivocada de atacar a base de Pearl Harbor, acabou provocando o lançamento
das bombas nucleares, né, de Hiroshima e Nagasaki. Até por isso que eu falo, eu lancei um outro livro também chamado Pesquisa Operacional Militar, que aí eu falo, olha, o assunto decisão e problemas militares deve ser de preocupação de toda a sociedade. Tomada de decisão militar não é um assunto só de militar, pelo contrário, né? A sociedade é que tem que se preocupar com isso, porque quando há algum problema no âmbito da defesa, quem paga somos todos nós, né? Nem não teve um outro projeto que eu participei com a Secretaria de Segurança do Rio para a compra dos helicópteros blindados, né? Aqui do estado do Rio de Janeiro. Isso é um problema que interessa a todos nós. Primeiro, porque a gente paga a conta. Esse dinheiro que compra as aeronaves sai do nosso bolso. E segundo, que a polícia, né, tem que ter o equipamento adequado para combater a criminalidade, etc. e tal. Então, se ela comprar um helicóptero ruim, isso é ruim para a gente. Então, é um problema que deve nos preocupar, né? Então, esse problema da Marinha também, né, que nós já abordamos várias vezes, já comentei aqui, né? A Marinha decidiu, né, fez um estudo, decidiu pela construção de 4 fragatas ao custo de 1,6 bilhões de dólares. Então, será que a sociedade concorda com isso, né? Então, eu sempre falo, eu não sou a favor nem contra, eu estou convidando as pessoas para uma reflexão, né? 1,6 bilhões de dólares, são mais de 10 bilhões de reais. Dava para fazer um monte de coisa com essa grana, né? Dava para abrir universidade, dava para eu abrir hospital, dava para, né, comprar alimento para as crianças, dava... Será que a sociedade entendeu? E dava para comprar um navio para a Marinha. Será que a sociedade discutiu esse problema, entendeu esse problema, atribuiu a prioridade correta, né? Então, são questões que envolvem a tomada de decisão e que as pessoas... Aí a gente se volta sempre na mesma tecla, né? A gente precisa olhar as pessoas, né? O que as pessoas estão precisando? Qual é a decisão que vai ser melhor para as pessoas? Não é uma questão de matemática, de estatística, de usar Python, não é isso. É uma questão sobre como isso pode afetar a dinâmica, a vida das pessoas. O dado e o meio, o dado e os modelos, né? É só um meio que a gente encontrou para representar, né? Então, aqui foi um estudo que foi internalizado um serviço, tá? Isso que a gente fez junto com o pessoal da Prevent Senior, a gente depois publicou, teve a liberdade. Obviamente, tem vamos dizer assim, a base de dados não é apresentada, né? Mas a lógica, o modelo todo está descrito e público. E qual que era a ideia? Você tinha que fazer uma internalização de um serviço e você tinha lá 20 e poucos hospitais que poderiam receber. Então, quais são os melhores hospitais? Aí eu fazer essa implementação de modo, como o público majoritariamente são pessoas idosas, de modo a eu reduzir o deslocamento, favorecer o atendimento, e a ideia era assim, que eles tinham são pacientes crônicos, e aí eles tinham que fazer um procedimento que às vezes ficava em uma semana. E aí tinham que ir 3, 4 vezes. E a ideia era começar de manhã, fazer até o final da tarde, e aí fazer a internalização. E aí a gente chegou num número, 4 hospitais, né? E para essas 4 áreas seria o número mais favorável. Aqui são os bairros que cada um seria atendido, né, pelas 4 unidades, comportando a demanda, realizando o menor deslocamento. Aí chegamos num deslocamento médio de mais ou menos 8 quilômetros por pessoa. E aí está aquela questão, mas e se fosse feito 5? Será que o investimento? Se fosse feito 5, eu cairia para 7 quilômetros, mas ia ter que investir quase o dobro do dinheiro, né? Então, 4 ali já era um número favorável que a gente chegou, obviamente, a gente testou com 1, 2, 3, 4, e chegamos nesse número aí também. Esse problema, a gente precisou considerar também as exigências dos órgãos reguladores, isso, né? Você tem tudo em saúde tem a ANS, regulamenta tudo, né? O tempo o máximo que o paciente tem que ser atendido. Eu acho que são 15 quilômetros a questão de atendimento do bairro, do beneficiário até o local. E o modelo que a gente trabalhou é similar com o modelo que a gente apresentou no caso do Covid, né? Esse aqui já foi parte do meu doutorado, que aí aqui já foi um modelo que a gente desenvolveu inicialmente ali dentro da Marinha, mas agora já está público e tal. O que a gente tem hoje nas organizações? Querendo ou não, apesar de achar que a parte hierárquica é só no meio militar, que você tem ali generais, vários dobrão, mas nas organizações também tem. Você tem o diretor, os gerentes, até eu chegar na parte mais operacional, né? O nosso famoso nível estratégico, tático operacional. Será que o meu diretor,
ele precisa saber se eu estou usando Python, R, PHP lá embaixo? Não necessariamente. Só que às vezes dentro das decisões, de acordo com o que vão fazendo, as aplicações, chega num cenário que acaba que quem está aqui embaixo tem que auxiliar em decisões lá em cima e às vezes lá de cima auxiliar em decisões operacionais. Então esse aqui foi um modelo que a gente trabalhou que era o seguinte: todos os problemas complexos comumente são com múltiplos decisores, só que a gente define as variáveis dentro do nível hierárquico e cada decisor ele vai fazer a análise daquelas variáveis, dos objetivos, critérios, etc., de acordo com a sua área de expertise ou área de influência. Então, eu tinha uma estrutura que era avaliada pelos diretores, outro que era avaliado pela parte operacional e tudo mais. E, obviamente, qualquer decisão que mexe nas variáveis aqui de cima vai influenciar. E a gente conseguia mensurar, tá, mas o quanto eu mexo aqui influencia. E a gente fez vários estudos de caso, tanto na parte de defesa. Lá em Portugal, a gente fez uma aplicação, eu acho que vou até mostrar aqui, não sei, não lembro, para a questão de avaliação de projetos na área de sustentabilidade, dentro de uma automobilística. Então, assim, é um modelo que já iniciou na parte de defesa, a gente conseguiu, agora já está validando dentro da parte das iniciativas privadas e tudo mais, e está sendo muito feliz com os resultados, né? E aí, assim, às vezes você tem estudos de casos que realmente a variação lá em cima impacta mais na parte operacional, às vezes não, né? E a gente, se olhar da sociedade, tem essa questão. Decisões, às vezes, políticas impactam o nosso bolso no dia seguinte, né? A gente fez semana passada, a gente estava num congresso na Inglaterra. A decisão do IOF, eu ia comprar a moeda, eu precisava comprar. No dia que teve a decisão do IOF, tive que gastar um valor muito a mais no dia seguinte. Me impactou, mas às vezes algumas tomadas de decisão não impactam diretamente, né? Então, tudo isso a gente conseguia mensurar, né? Tá. E aqui já é esse estudo. Aqui já foi um estudo que a gente fez junto ali com o pessoal de Portugal, também no período que eu estava lá, que já foi a parte de análise de portos. Tem um porto lá na cidade do Porto, né? E aí a gente fez uma redução, né, trabalhando no modelo de otimização para a questão das embarcações e tudo mais, que a gente conseguiu reduzir o tempo que gastava de 8 horas para 4,2, depois tempo operacional também de 11 horas para 7,2 e também taxa na diminuição ali de gases poluentes e tudo mais, né? E aí o interessante que é o quê? Quando a gente fala de pesquisa operacional, fala de análise de dados, tomada de decisão, a gente influencia isso daqui. Como o professor falou, não, o principal são as pessoas e tal. Só que é uma coisa que eu bato até na tecla muito quando a gente vai parar de saúde, né? O que é importante? A vida, obviamente. Só que se minha conta não estiver no azul, não tem como eu salvar vidas, né? Então, às vezes, é uma discussão. Eu sei que é um tema polêmico, tá? Mas às vezes a gente tem que trazer para a mesa, né? As operações, os investimentos, eles têm que ser sustentáveis. Eu tenho que ter o meu retorno. O ROI tem que ser positivo. Então, é uma discussão que a gente gosta de trazer, né? Aqui é o estudo que a gente fez junto com o pessoal da Prevent na área de fonoaudiologia, que fez uma internalização e com essa internalização conseguiu sair de um custo ali mensal, não lembro se era mensal ou se era anual, de 2 milhões, caiu para 909 mil, menos ali 56%, sem contar que saiu foi para 2 dias, né? De 15 a 20 dias para 2 dias, o tempo de atendimento. Para 2 dias. Isso então, foi um caso real também, lá na Prevent, né? E aí esse estudo foi autorizado a publicação dele e vai ser apresentado agora nos Estados Unidos em agosto. Esse método que nós aplicamos lá. E é isso, né? Quando a gente fala aí de pesquisa operacional, tomada de decisão, querendo ou não, é partir dos problemas. E para ganhar dinheiro é legal? É necessário, né? E, obviamente, se a empresa está ganhando dinheiro, o funcionário, o colaborador vai ficar mais feliz, né? Vai ter uma melhor participação nos lucros e tudo mais. Então, a gente está falando aí também de pessoas, né? Deixa eu ir colocando aqui. Isso aí são nossos grupos. Quando a gente também, nem só de matemática a gente vive, né? Ali o professor com a filhinha dele. SBPO. Aí são as ações sociais que a nossa empresa participa também, apoiando várias... Né? Não só aqui, né? Patrocinamos, mas várias outras instituições. Isso aí fomos lá em São Paulo, lá em Suzano, dar uma palestra sobre matemática, como é que a matemática pode
ajudar, né, e tal. Levar esse, né, porque tanto eu quanto o Miguel viemos de uma família trabalhadora, de uma família simples, né? Então, levar esse exemplo para essas crianças, né? Mais de 500 crianças numa área de risco lá em São Paulo. Isso aí foi um projeto que estamos participando lá com, não sei se vocês conhecem, o Hospital de Amor, lá em Barretos, em São Paulo, que faz o tratamento de criança, tratamento oncológico de crianças, para também melhorar esse mesmo modelo que nós colocamos, né, que caiu o tempo de atendimento de 20 dias para 2 dias, como é que a gente pode aplicar lá para a cirurgia com crianças com câncer, né? E aí nossos parceiros, né, fechamos agora um contrato com a Petrobras, Eucatur, né, Apvida, Unimed. Então a gente meio que atua aí em diversas áreas, né? Saúde, parte logística, parte empresarial, um pouquinho de novo, da porque defesa. O nosso foco é resolver problemas, né? O problema não é o modelo da saúde, não, é resolver o problema das pessoas. Então, como o Miguel falou, o exemplo lá que a gente fez lá na Prevent, né? Das P medianas, né? Das barracas de campanha. Aquele mesmo modelo matemático, né? Aquela mesma análise de dados que nós utilizamos no Covid, eu posso colocar para uma antena de transmissão, né? De telefonia móvel, eu posso colocar aquele mesmo modelo para, como o Miguel falou, onde abrir uma nova unidade do McDonald's, né? Eu posso utilizar aquele mesmo modelo para N, né? É por isso, e quando eu falo em modelagem matemática, pesquisa operacional, data science, tem essa questão, né? É uma área extremamente multidisciplinar, né? Eu posso aplicar o mesmo modelo em vários contextos diferentes, mas para isso eu tenho que primeiro entender qual é o problema que eu estou lidando, né? Então, por isso que eu estou falando, nosso foco precisa ser o problema, resolver o problema que as pessoas estão tendo. E aí, do problema, eu parto para o modelo e para a coleta de dados, né? Fechou. Então é isso, está aí o nosso contato, né? Então foi uma satisfação bater esse papo aqui com vocês. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, né? A gente vai ficar aqui agora, depois. Tem happy hour aí, né? Vai ter aí o happy hour, tá aí o nosso contato. Espero que tenham gostado, né? Assim, eu procurei inverter essa lógica, né? Ao invés de vir apresentar um modelo especial, vou falar sobre P medianas hoje. Tá, mas qual seria o resultado prático disso? Então, eu quis inverter, né? Quis mostrar para vocês que tipos de problemas, aí foram vários problemas, né? Várias abordagens, que tipos de problemas, em quais áreas nós podemos lançar mão da modelagem matemática, da ciência de dados e tal, para tomar melhores decisões e melhorar a vida das pessoas, que é o mais importante, né? Então, é isso, pessoal. Bacana, pessoal. Alguém tem alguma pergunta aí que queira fazer, professor? Ok. Oi, boa tarde, meu nome é Rayane, muito boa apresentação. Eu queria saber, vocês explicaram, né, que vocês vendem as soluções, mas na hora de colocar em produção, vocês acompanham também? Como é que funciona? Faz o acompanhamento. Até por essa questão, né? Geralmente a gente começa, implementa, desenvolve um modelo, faz um nivelamento com o cliente, com quem vai trabalhar. Isso é até uma curiosidade, porque até para ele ter confiança no dado que eu vou pedir, como que eu vou manipular aquele dado, utilizar, trabalhar com aquilo ali, ele tem que entender o que eu vou fazer. Então, a gente comumente, dentro do nosso processo de consultoria, a gente comumente não entrega o produto, faz um treinamento de como aquele produto ali serve, né? Mostra ali as equações que é necessário, qual é a lógica a trabalhar por trás, os tipos de dados, e depois a interpretação do resultado, e obviamente eu acompanho ali 3, 4, 5, 6 meses, dependendo do característica, para que aquilo ali seja escalado e continue, né? Então, por exemplo, agora a gente está começando um projeto na área de saúde que vai começar em 2 unidades, para predição de demanda, construção de escala. Funcionou, rodou? Agora vamos testar em 10. Funcionou, rodou? Agora vamos testar em regiões diferentes. Funcionou, agora eu coloco no nível Brasil, né? Então, é sempre esse procedimento e, obviamente, aí são vários projetos que vão sendo sequenciais até chegar na versão que se vislumbra a longo prazo. Eu costumo dizer que, pelo menos, assim, eu já participei em projetos com outras universidades, né, com a FGV, com o IBMEC, enfim, né, com várias
e que eu conheça no Brasil, nós trabalhamos assim com um modelo completamente diferente, um modelo de negócio completamente diferente de todos que eu já participei. E a proposta é exatamente essa, porque se fosse para oferecer a mesma coisa, eu continuava, porque eu já estava, né, já estava bem lá, tenho o meu grupo de pesquisa lá no IME, na USP, né? Já às vezes era contratado pela FGV, pelo IBMEC, então era só tocar o meu barco, né? Se eu quero entrar como mais um player, é porque eu tenho que oferecer alguma coisa, eu entendo assim, né? Eu tenho que oferecer alguma coisa diferente do que já está aí. E aí eu costumo dizer, quando nós, agora vamos lá para a Petrobras, né? Estamos entrando na Apvida, a nossa proposta, o nosso objetivo não é apresentar um retrato da situação, como normalmente se faz, né? Olha, então para reduzir de 20 dias para 2 dias, você tem que ter 18 enfermeiros, 5 salas de atendimento e daí tchau, acabou. Não, né? Nós temos a preocupação de meio que criar um ecossistema dentro da organização. Porque, primeiro de tudo, eu sempre comento que a parte matemática computacional é a parte mais fácil do processo. Porque isso está na literatura, está bem resolvido, com alguma energia, com alguma dedicação, você vai lá, vai ler, todo mundo é inteligente, todo mundo tem o mesmo cérebro, né? Você vai lá, vai entender, por mais que, né, uns vão entender com 2 horas, outros com 5, mas uma hora você vai entender. Então, isso não é problema, a matemática e a computação. O problema, o grande desafio é você, às vezes, conseguir mudar a cultura das organizações, né? A pessoa tem um processo ruim, tem um processo que não funciona, que está quebrando a organização, mas ela morre abraçada com aquela decisão ruim, né? Ela é uma resistência que ela morre, mas não dá o braço a torcer que aquele processo dela poderia melhorar, né? Então, primeiro tem que ser um trabalho de mudança de cultura. Então a gente começa, eu vou lá com o Miguel, aí eu explico que pesquisa operacional é a ciência da tomada de decisão, e Aí eu mostro esse exemplo lá do hospital, né? Imagina a sua mãe num leito de um hospital. O que você prefere? Ela sentindo dor 20 dias ou ela sentindo dor 2 dias? Né? Então aí você começa a trabalhar com a mente das pessoas, né? Poxa, realmente, se eu posso aplicar. Eu não entro nem no mérito da matemática, da computação, né? Eu primeiro preciso que a pessoa internalize, entenda que aquilo funciona e que aquilo vai melhorar a vida das pessoas. A pessoa precisa internalizar isso. Então, primeiro é esse trabalho que a gente faz, né? Então, aí vários encontros. Ontem mesmo a gente estava marcando lá com a equipe da Petrobras. Eu falei, eu preciso conversar com os gestores. Porque senão eu vou chegar aqui, vou apresentar uma fórmula maluca, um monte de espaços vetoriais, o algoritmo ele vai falar, legal, eu vou continuar decidindo do mesmo jeito que eu faço, né? Então, se não houver esse trabalho de preparação do terreno, não adianta, não vai funcionar. Porque é o que eu estou falando, a tomada de decisão, muito mais do que uma questão matemática, computacional, é uma questão social, é uma questão cognitiva, né? Então, é isso que a gente precisa entender. E aí, depois que a gente prepara esse terreno, aí sim nós começamos a entender os processos, transformar isso em modelos matemáticos e etc. e tal. E aí começa o processo, como nós fizemos lá de Prevent, para a Prevent, de ensinar esses modelos para os gestores, como é que eles funcionam. Ó, isso aqui se chama P-medianas, se calcula dessa maneira, papapá. Aí muita gente fala assim para mim, ah, Marcos, mas aí você não tem medo de perder o cliente? Vê como é que as pessoas têm uma visão estreita, né? Não, mas aí se eu ensinar para ele, eu perco o meu cliente. Mas é claro que não, né? O Brasil é enorme, o mundo é enorme, né? Ele próprio ali vai ter outro problema lá e vai te chamar, porque não, eu gostei do trabalho dele, porque eu entendi o que ele está fazendo, eu apliquei e funcionou, né? São vários problemas acontecendo ao mesmo tempo. Ele vai indicar para outro, vai falar, ó, veio um pessoal aqui, eu tinha esse problema, veio um pessoal aqui, resolveu e pode resolver lá para você. Tanto é que aconteceu, né? A gente começou na Prevent, depois já foi para a Unimed, depois para a Apvida, e assim vai. Porque a gente, né, leva justamente conhecimento para ele se expandir na organização, e não para ele ficar preso com a gente. Essa não é a ideia, como a maioria faz, né?
Então a gente vai lá, ensina aqueles métodos matemáticos, ensina passo a passo, né? E depois cria uma ferramenta computacional, ou em R, ou em Python, para que os gestores possam utilizar, puxa lá a base de dados dele, roda e vê qual é a melhor decisão, né? Então, normalmente são projetos aí que a gente conduz 3 meses, 6 meses, 1 ano, que começa com essa fase de discussão, mudança de cultura, entender os processos, dar aula para os gestores e tal, para ele entender o modelo que está sendo utilizado. Depois a gente desenvolve uma ferramenta e entrega para que ele possa sozinho seguir o caminho dele sem precisar da nossa ajuda para resolver mais aquele problema. Entendeu? Então, é o que eu falo, eu entendo que, na verdade, a gente cria esse ecossistema na organização. Depois ela consegue caminhar sozinha, ela não precisa mais da minha ajuda para todo ano ir lá e saber qual tem que ser o tamanho da equipe de fonoaudiologia, não precisa. Até para a gente não ser o gargalo da empresa. Ele já tem todo o ferramental lá, se ele me chamar eu vou, mas ele já tem todo o ferramental necessário para conseguir resolver novos problemas, entendeu? Bacana, gente. Ó, muito obrigado, Marcos. Obrigado, Miguel. Tá? Parabéns aí. Uma salva de palmas. Isso aí, pessoal. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado do evento aí. Lá tá acabando também. Acho que logo, logo começa o network. Tem um livro aí, ali para beleza? sortear ali, ó. O livro aí, ó. Vamos fazer esse sorteio aí. Legal. 2 exemplares. São 2 exemplares? Caramba, então vão ter 2 sortudos. Joia, gente. Então, ali da outra sala já está terminando. A gente vai ter sorteio do livro do professor Marcos, vamos ter sorteio da FIAP, vamos ter sorteio da formação Ecos, sorteio... Tiago, vai ter sorteio da comunidade? E também de um boné da comunidade. Isso, vai ser um bônus para quem ganhar. É o bônus, legal. Para quem ganhar, é isso. Joia. Cara, só tem sorteio maneiro, hein, pessoal? E aí, logo depois, a gente começa, libera pro networking, tá? E o nosso happy hour, com cachaça, com cerveja e com comida liberada para vocês, tá bom? Vamos, gente, vocês segurem. Senta aí, vocês já estavam querendo atacar o coffee.